A noite avançava nos aposentos do palacete do Visconde de Bélica. Momentos antes, Angus havia me entregue um livro de anotações que ele mesmo escreveu, contando suas experiências nas cidades de sua província. E eu estava com esse tesouro em mãos. Ao folheá-lo vejo um conteúdo aprofundado, descrevendo informações sobre a cidade de Bélica, que parecia ter uma riqueza de detalhes sobre suas tradições e história. Imagino eu, que qualquer pessoa ficaria ansiosa para aprender mais sobre sua cultura e as pessoas que ali viviam. O livro descreve de uma maneira imersiva as experiências que Angus teve em sua primeira visita a cada cidade da província de Tempesta. A cada passo nas ruas estreitas de Bélica, revelava um novo aspecto da vida e dos segredos dessa cidade forte. No centro histórico de Bélica, a arquitetura da cidade se tornava mais moderna. Embora Bélica não fosse uma cidade voltada para os negócios, ali se realizavam vendas de utensílios de vidro, armas e armaduras de aço. Essa diversificação de produtos era um reflexo do crescimento e desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. As anotações de Angus eram um excelente guia, e sua disposição detalhada das informações sobre a cidade era notável, deve ser por conta de sua responsabilidade como duque. Continuei analisando o livro que estava me fornecendo mais detalhes sobre Bélica, informações essas que poderiam ser muito úteis para mim em um futuro próximo. Uma das coisas que me chamou a atenção em suas citações era que a cidade é conhecida por abrigar a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Mercenários. Eu me lembrei que essas guildas eram muito comuns em Isekais e jogos de RPG. E aqui em Elderon desempenham papéis vitais na economia e na segurança de Bélica. Descobri também que tropas militares, mercenários e aventureiros são disponibilizados para outras cidades, oferecendo seus serviços de combate e exploração. Os guerreiros de Bélica não são necessariamente magos, mas muitos deles, inclusive civis, usam a magia para fortificar e encantar armas e equipamentos de proteção. As informações sobre as guildas, e a importância delas na cidade eram fascinantes. Isso destacava a diversidade e a vitalidade da economia, além da força de segurança da cidade de Bélica. A presença da magia como um elemento na melhoria de armas e equipamentos de proteção era intrigante e demonstrava o nível de habilidade e conhecimento presentes na cidade. Eu continuava memorizando todos esses detalhes. Naquele livro de anotações, descrevia a empolgação narrativa que contava que Bélica era verdadeiramente um lugar onde o passado e o presente coexistem harmoniosamente, mantendo vivas as tradições culturais que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. Os festivais e celebrações tradicionais em homenagem a Maelys desempenham um papel significativo na vida da cidade, enfatizando sua conexão com a história e a devoção à cultura. Apesar de sua reputação como uma cidade de guerreiros, Bélica também abraça a diversidade cultural. Isso é evidenciado pela cena gastronômica eclética que oferece tanto aos habitantes locais quanto aos visitantes. Essa fusão de história, estratégia, comércio e progresso cria uma atmosfera única e fascinante que torna Bélica um lugar verdadeiramente especial no reino de Elderon. Por fim, a cidade é circundada por precipícios que atuam como sentinelas protetoras, destacando sua importância estratégica no reino. Cada aspecto de Bélica contribui para sua riqueza cultural e histórica, e eu estava cada vez mais impressionada com a complexidade e a diversidade de informações que cada página continha. A próxima página do livro revelava descrições detalhadas sobre a cultura e história de Tempesta. No entanto, fomos surpreendidos com um bater na porta. Ao abrir a porta, Angus nos apresentou ao Barão Bravus Elioque, que nos informou que quase todos os convidados para a reunião que se iniciaria na manhã seguinte, estavam em seus aposentos no palacete,
Disse também que o Visconde Dom Otávio Monforte estava ansioso para conhecer a família do Duque, já que em outras visitas ele sempre vinha sozinho. Enquanto eles conversavam, estávamos nos agasalhando nas camas para dormir. Angus, ao ver que sua conversa com o barão se estendia demasiado, se despediu dele. Cecília, por sua vez, deu um beijo na testa de Caelas desejando-lhe uma boa noite. Ela pôs a mão em sua testa lhe levando ao sono. Então, veio em minha direção e fez o mesmo comigo. Os desenhos na janela brilhavam com a luz do sol, criando um espetáculo de cores e formas mágicas. As janelas eram diferentes, feitas de um material especial que parecia de cristal, com relevos que contavam histórias de tempos antigos. As figuras esculpidas lembravam as histórias que minha amiga Michelle contava nos livros de contos de fadas, mas essas estavam ali, naquela janela. Eu ficava ali, olhando as figuras, pensando nas histórias de princesas e cavaleiros. O encanto cessou quando passou em minha mente que eu poderia ser uma princesa de verdade. Ao olhar ao meu lado, vi que Caelas ainda dormia tranquilamente. O clima acolhedor do quarto era o lugar perfeito para contemplar meu irmãozinho, que naquele momento parecia mais um anjo. A manhã começou com um cenário de tranquilidade, interrompido apenas pelo som suave de batidas na porta. Cecília foi prontamente atendê-la, revelando os serviçais que carregavam um banquete matinal. Ao tentar me levantar, senti o contraste térmico entre o frescor exagerado do ambiente e o aconchego dos lençóis ainda quentes envolvendo meu corpo. Mas, o irresistível aroma do café da manhã que dançava pelo ar, guiou-me na direção da mesa que exibia um banquete de dar água na boca. Ao me aproximar da mesa, fui saudada por uma explosão de cores e sabores. Frutas frescas, exalando doçura, pareciam sussurrar segredos de terras distantes. Pães recém-assados exibiam uma crosta dourada e crocante, prometendo revelar um interior macio e irresistível. Doces meticulosamente dispostos tentavam a paciência, clamando para serem degustados. Copos de suco de fruta cintilavam como joias líquidas, e o leite quentinho emanava um convite reconfortante. Ao me sentar para desfrutar dessa festa culinária, o ambiente parecia se encher de uma energia vibrante, como se cada sabor e aroma contasse uma história única. Aquela experiência só não foi perfeita, por causa de um som peculiar que vinha de algum lugar do quarto. Ao me levantar para explorar a origem de um som que lembrava os de um urso roncando, descobri Angus, o duque adormecido. A compreensão da razão pela qual Cecília já estava de pé quando acordei tornou-se clara. O casal revelava uma relação carinhosa, onde os pequenos detalhes cotidianos se entrelaçavam harmoniosamente. Contudo, minha atenção não tardou a voltar para Cecília, que, à margem da janela, parecia envolta em pensamentos mais profundos. Sua falta de apetite revelava uma inquietação que não passou despercebida. Curiosa e preocupada, aproximei-me e indaguei se algo estava errado. Seu olhar encontrou o meu, e, mesmo por trás do sorriso tranquilizador, vislumbrei um turbilhão de emoções. Colocando gentilmente a mão sobre minha cabeça, ela assegurou que não era nada para eu me preocupar. Entretanto, uma compreensão tácita entre nós, como se pudéssemos decifrar as entrelinhas uns dos outros, levou-me a crer que a resposta era mais complexa do que as palavras expressas.
A intuição de uma criança muitas vezes é aguçada, captando nuances que os adultos tentam esconder de nós. E quando um adulto diz isso, pensei com um misto de astúcia e compreensão, significa que era sim algo importante, mas ela imagina que eu não possa fazer nada para ajudá-la. Desejando aliviar a carga emocional que Cecília carregava, dei um passo adiante e envolvi-a em um abraço caloroso. A troca de calor humano e a simplicidade do gesto pareciam proporcionar um consolo silencioso. Ao nos separarmos, ela se abaixou e depositou um beijo terno em minha testa, gesto que transcendia as palavras e falava da confiança mútua que começávamos a construir. Aquele momento singelo marcava não apenas o início de um dia, mas também a consolidação de laços afetivos em um mundo desconhecido. A narrativa da minha jornada começava a se entrelaçar com as histórias de Angus e Cecília, criando uma trama rica em emoções e relações humanas, repleta de promessas e desafios que aguardavam ser desvendados. O momento afetuoso que tivemos entre mãe e filha, que segundos antes marcava o início do dia, foi interrompido pelo som de batidas na porta. Ao abri-la, descobrimos que era Barão Bravus Elioque. Angus, ainda meio sonolento, recebe a mensagem que a reunião se iniciaria em breve. Depois de um momento de reunir toda sua vontade para se levantar, ele anuncia que logo estaria no salão do conselho. O barão então diz que estará o aguardando. Angus meticulosamente veste-se com as vestes que condizem com seu status de duque, o manto pesado de nobreza cai com dignidade sobre seus ombros, enquanto a insígnia do duque brilha com um brilho discreto. Este não é apenas um ato de vestir-se, é uma afirmação de poder e prestígio, expressa através das roupas que ele habilmente usa. Ao se dirigir à porta, aproveitei a oportunidade para perguntar se eu poderia acompanhá-lo, prometendo que ficaria comportada e apenas observaria a reunião. Angus refletiu por um momento e, finalmente, concordou em me permitir segui-lo. Essa era uma oportunidade emocionante. Era a primeira vez que eu iria participar da reunião de um conselho. Essa era uma ótima chance para aprender mais sobre os assuntos do reino de Eldaron. Eu estava determinada a ficar comportada e absorver o máximo de informações possíveis. Estar na sala do conselho foi uma experiência empolgante, mas ao entrarmos no recinto, percebi que um debate acalorado estava em andamento, o qual subitamente cessou com nossa chegada, chamando a atenção de todos os presentes. No fundo da sala, notei a figura de um homem alto e imponente, com uma presença marcante que exibia nobreza e confiança em sua postura ereta. Angus nos direcionou até ele e o apresentou como Dom Otávio Montfort. Dom Otávio era uma figura imponente, com cabelos grisalhos que pendiam para o prateado, sempre bem penteados. Seus olhos eram de um azul profundo, penetrantes e observadores, que pareciam escanear o ambiente em busca de detalhes que poderiam passar despercebidos pelos outros. Seu rosto era anguloso e marcado pelas rugas do tempo, mas ainda exibia traços de beleza e distinção. Sua voz era profunda e sonora, e ele falava com autoridade e eloquência. Estar na presença de Dom Otávio Montfort era impressionante, e eu me senti privilegiada por ter a oportunidade de assistir a uma reunião do conselho e conhecer uma figura tão influente e carismática. A atmosfera na sala do conselho estava carregada de expectativa, e eu estava ansiosa para ouvir mais sobre as discussões e os assuntos em pauta. Enquanto eu permanecia na sala do conselho,
pude perceber que minha presença tinha um efeito suavizador sobre o ambiente. Todos os presentes eram adultos de idades avançadas, marcados pela experiência e pela sabedoria. Ao olharem para mim, viam uma criança de 6 anos vestindo um traje digno de princesa, aparentemente frágil e inocente. O que eles não sabiam era que, apesar da minha tenra idade, eu era a garota mais inteligente da minha escola no mundo real. Eu tenho minhas dúvidas se não sou mais inteligente do que muitos desses adultos que estão nessa sala. Minha mente curiosa estava sempre alerta, e eu estava determinada a aprender e entender o máximo possível sobre esse novo mundo em que me encontrava. Enquanto os adultos discutiam os assuntos do reino, eu observava atentamente, absorvendo cada detalhe e fazendo minhas próprias observações. Eu estava pronta para provar que, apesar de minha idade, tinha muito a contribuir e aprender com a complexidade da política e das decisões do reino de Elderon. O mediador do conselho então explicou os detalhes do que havia sido discutido até aquele momento, nos informando que nos últimos anos, uma facção rebelde conhecida como os Leões de Pedra surgiu na cidade de Bélica. Eles são formados por cidadãos descontentes com a liderança atual da cidade, alegando que o governo está cada vez mais distante das necessidades do povo comum e que as autoridades estão se tornando excessivamente opressivas em sua busca por segurança e controle. A informação sobre os Leões de Pedra e o crescente descontentamento dentro da cidade de Bélica era preocupante. Isso indicava que existiam questões políticas e sociais significativas que precisavam ser resolvidas, e eu estava curiosa para saber mais sobre as origens e os objetivos dessa facção rebelde. Como uma espectadora na reunião do conselho, estava ansiosa para ouvir as discussões e os planos para lidar com essa situação delicada que afetava a cidade de Bélica. Os argumentos apresentados pelos Leões de Pedra ressaltaram que as autoridades estavam priorizando os interesses das guildas de aventureiros e mercenários em detrimento dos cidadãos comuns, o que estava resultando em uma crescente desigualdade econômica na cidade. Essas alegações de desigualdade e favorecimento econômico eram preocupantes e indicavam um conflito interno profundo dentro de Bélica. No entanto, o mediador do conselho também destacou que a rebelião dos Leões de Pedra estava prejudicando as relações da cidade com cidades vizinhas. Esse impacto negativo nas relações externas era uma questão adicional a ser considerada, já que afetava a estabilidade e a segurança de Bélica no reino de Elderon. A situação complexa exigia uma abordagem cuidadosa e estratégica por parte das autoridades da cidade, e eu estava ansiosa para ver como a reunião do conselho abordaria essas preocupações e buscaria soluções. A rebelião dos Leões de Pedra ganhou força com o apoio de líderes carismáticos, como uma senhora chamada Lady Elara e nossa recém-conhecida Kaori Kezai, que conseguiram mobilizar uma parcela significativa da população de Bélica para benefício de suas respectivas cidades. Essa liderança carismática e a capacidade de envolver o povo tornavam os Leões de Pedra uma força a ser considerada. A facção estava envolvida em uma variedade de atividades, que iam desde protestos pacíficos até atos de desobediência civil e resistência não violenta.
No entanto, a resposta das autoridades da cidade à rebelião foi repressiva, o que levou a um aumento das tensões e resultou em confrontos ocasionais nas ruas. A situação em Bélica era complexa e volátil, com ambas as partes se mantendo firmes em suas convicções. Eu acompanhava atentamente as discussões na reunião do Conselho, tentando entender as perspectivas e os desafios de cada lado, bem como as estratégias propostas para lidar com essa crescente crise interna. Dom Otávio Monforte destacou que o conflito interno representava uma ameaça significativa à estabilidade de Bélica, e colocava em risco sua reputação como uma cidade segura e estrategicamente localizada, além de sua economia, já que os Leões de Pedra eram a principal força de trabalho no encantamento de armas, armaduras, escudos e objetos mágicos. Além disso, segundo ele, o Barão Bravus Elioque enfrenta a difícil tarefa de equilibrar a necessidade de segurança com as demandas por justiça e igualdade. Enquanto os Leões de Pedra continuam a perturbar o desenvolvimento dentro da cidade, a liderança estava diante de um desafio complexo e delicado. Enquanto as vozes dos membros do conselho se mesclavam em discussões sérias, pude sentir a gravidade das decisões que estavam por vir. A figura imponente de Dom Otávio, com sua postura firme, ecoava a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Os dilemas delineados em sua perspectiva lançavam sombras sobre as possíveis soluções, delineando um caminho complexo a ser trilhado. À medida que as horas do dia se passavam, eu permanecia ali, uma observadora silenciosa, ansiosa para testemunhar os desdobramentos que moldariam o destino de Bélica. A cidade, agora imersa na tensão, aguardava as decisões que seriam tomadas para restaurar a ordem e a justiça.